Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Nesse domingo celebramos a Ascensão do Senhor, essa solenidade que vai preparar a vinda do Espírito Santo sobre a Igreja. O próprio Jesus, ele mesmo vai dizer, e vai fazer um anúncio e mostrar que aquilo que deveria acontecer estava próximo deles. Por isso que ele vai dizer que eles não se afastem de Jerusalém. Não se afastar de Jerusalém porque para que se cumpra a profecia antiga, a profecia de Joel, que dizia que o Espírito Santo viria sobre o povo para que pudesse gerar uma renovação espiritual. Esse é o mistério de Pentecostes. Por isso que Jesus pede aos seus discípulos para que não se afaste de Jerusalém, para que neles se cumprisse essa profecia antiga. Assim também nós vemos Jesus Cristo dizendo e falando sobre tudo aquilo que aconteceu com ele, e dizendo que assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui nós temos um ensinamento também essencial, porque tudo isso que aconteceu com Jesus são coisas que são fundamentos da nossa fé, fundamentos da nossa prática religiosa. Por isso que a convicção naquilo que é a obra de redenção de Cristo, que passou pela cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, isso manifesta em nós e também através de nós uma obra de conversão e de perdão dos pecados. Por isso que Jesus vai também dizer que nós seremos testemunhas de tudo isso. Essas testemunhas dessa experiência com o ressuscitado, mas desse ressuscitado que passou pela cruz, que morreu, que sofreu, que deu o seu sangue por cada um de nós, mas que transformou a morte em vida. Por isso que não se afastar de Jerusalém significa não se afastar da Igreja, porque Jerusalém é aquele território, mas Jerusalém também, essa Jerusalém é o novo Israel, que é sim a Igreja, que Jesus reúne, essa assembleia do povo eleito, aquilo que se cumpre em Jesus Cristo, a profecia de Isaías, que dizia que o Messias viria para reunir o resto de Israel. A Igreja é esse resto de Israel, esses que permaneceram na verdadeira fé, que foram capazes de acolher Jesus Cristo como o Messias e reconhecer em Jesus Cristo os sinais messiânicos. E aí nós vamos percebendo que ser testemunha significa justamente isso, anunciar a todos os povos essa grande obra de restauração da humanidade, que começa pela conversão, pelo perdão dos pecados e vai como que acrescendo, tornando-nos cada vez mais convictos de tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. E assim, para que isso aconteça, é necessário vir o Espírito Santo.
E esse Espírito Santo que vem sobre nós, ele realmente nos será testemunha para nós e nos dará forças para ser testemunha para outros. Por isso que Jesus, hoje, nessa solenidade da Ascensão, cumpre-se aquilo que Jesus prometera. É bom que eu parta, é bom que eu vá para junto do Pai, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Jesus, ele vai para junto do Pai para enviar o Espírito Santo para que nós possamos realizar na nossa vida e através da nossa vida as obras dele mesmo. Para que essa obra de evangelização, de anúncio, de testemunha comece desde Jerusalém, da igreja, e passe transbordando e chegue a todos os povos, todos aqueles que tocam a nossa vida diariamente, porque nós somos essa igreja. Mas antes de subir aos céus, Jesus tem um último ato. Jesus sai com seus discípulos de Jerusalém e vai para um lugar fora da cidade, perto de Betânia. Aqui nós temos algo que o evangelista ressalta, que é algo muito interessante, porque o evangelista poderia colocar o nome do lugar aonde Jesus estava, mas ele preferiu colocar que era perto de Betânia, e ele quer colocar Betânia como um lugar de predileção. É claro que Jesus, ele por vários momentos, ele ia a Betânia, na casa de Lázaro, de Maria, de Marta, de Simão o leproso. Era um lugar que ele gostava de ir, mas principalmente por aquilo que está o dado teológico por trás desse nome, Betânia. O termo Betânia significa casa da pobreza, que tem tudo a ver com aquilo que é o chamado para o seguimento que Jesus faz aos seus discípulos. Porque sem renúncia e sem abraçar a cruz, nós não conseguimos realmente alcançarmos a graça de viver, essa ascensão aos céus. Por isso que Jesus leva os seus discípulos a Betânia, perto de Betânia, aliás, para que eles possam contemplar esse lugar da predileção. E o lugar da predileção de Jesus é justamente isso, o lugar da simplicidade, o lugar da pobreza, não da miséria, mas da pobreza, da virtude da pobreza, da humildade. E nós precisamos alcançar isso, essa humildade, essa simplicidade, viver a virtude da pobreza, buscando cada vez mais se desapegar das coisas materiais para realmente estarmos sempre unidos às coisas eternas, às coisas espirituais. Essa é a última atitude de Jesus, nos mostrando que o mais importante não é o material, mas sim o espiritual. Jesus os abençoa e ele vai ir para o céu, para estar à direita do Pai. E eles têm uma atitude. O texto sagrado ele vai dizer isso. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Veja que essa é a atitude que nós precisamos ter para esperar essa graça do Espírito Santo. Adorar o Senhor. Em seguida, crescer nessa alegria de estar na igreja, de estar junto com Cristo, para que assim possamos realmente, no templo, bendizer a Deus, assim como Ele merece. Essa solenidade da Ascensão, ela nos mostra isso. Jesus, ele faz esse caminho do céu à terra e da terra ao céu, para nos mostrar que nós devemos também fazer esse mesmo caminho. Viemos de Deus a essa terra, do Pai a essa terra, e precisamos voltar, mas o meio para voltar para o Pai é Cristo, porque Ele é o caminho. Então busquemos cada vez mais entender que a nossa vida é sim uma vida de unidade com a igreja, a Jerusalém terrena, para que possamos dar testemunhas e para que possamos viver realmente o verdadeiro discipulado, que é sermos discípulos de Betânia, discípulos da casa da pobreza, da casa da simplicidade, da casa realmente da humildade, porque só assim estaremos desapegados das coisas dessa terra para nos apegar mais ainda às coisas do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.